Atos, capítulo 20, versículo 35. Diz assim: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Amém. Pode se sentar, fique bem à vontade. Durante o mês de outubro, todas as terças-feiras, nós vamos falar sobre generosidade. Ser generoso é genial. Por quê? Porque realmente é muito bacana. A generosidade é uma coisa muito, muito legal. Aí quando eu comecei a tentar estudar um pouquinho, sobre esse assunto, tem algumas nuances dele. A primeira delas é o que significa generosidade. Generosidade, a hora que você der um Google lá, você vai ver que é virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro. Ou seja, a pessoa abre mão de um interesse dela para beneficiar alguém. Isso é ser generoso. E a generosidade, quando ela é vivida, quando ela é posta em prática, olha só, tem um monte de gente tomando os azan da vida aí, tarja preta, chazinho, um monte de troço. Vou te dar brincadeira, tá, gente? Não pare de tomar remédio, pelo amor de Deus. Não sou médico para mandar você parar de tomar remédio. Mas vou te dar uma dica para facilitar um tanto de coisa. Porque generosidade posta em prática, ela aumenta o bem-estar, combate o estresse, reduz pressão alta, cria uma reação em cadeia, ou seja, vai contagiando outras pessoas, porque a generosidade, ela afeta a mesma área do cérebro que a comida afeta, que é quando traz prazer, e quando a droga afeta, a mesma área, porque é a área do prazer, é a área da recompensa. Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas o cara usa droga por prazer? Sim, a primeiro momento sim. O cérebro tem uma área lá, que eu não vou lembrar o nome agora, que também é demais, Ele tem uma área que a droga estimula o prazer, e por isso ele busca mais, mais, mais e mais e mais. Tem gente que tem isso com comida. Você quer ver um trem bom demais para isso? Chocolate. Nossa, Deus do céu. Você come chocolate, irmão, você pode estar meio down, meio para baixo. Come um chocolate. Você vê, beleza. Eu não gosto de chocolate. Hashtag. Alguém sabe? Pastor gosta. Mas vamos lá. Ou seja, a generosidade, ela aciona o sistema de recompensa que a gente tem no cérebro. E esse sistema, ele é tão importante, ele é tão necessário, que é aquilo que nos move a levantar pela manhã. É o sistema de recompensa do cérebro. O cérebro precisa disso, ele vai trabalhar para isso. Então, nós somos movidos a levantar, não é por causa do celular que despertou, é porque o cérebro dispara um trem lá e você vai por causa desse sistema de recompensa. Então, ou seja, a generosidade não é questão só espiritual, a generosidade não é questão só religiosa, a generosidade não é questão de sociedade, de moda, nada disso. A generosidade tem uma questão fisiológica, tem uma questão da natureza humana. E a gente vai ver na Bíblia coisas que aconteceram com pessoas que foram generosas e o porquê vale a pena ser generoso. Hoje não é muito simples a gente ser generoso, porque muitas pessoas querem explorar a sua generosidade. Tem muita gente que quer explorar isso. E quando ela se encontra com alguém que é generoso, ela quer explorar isso. Mas generosidade, ela é um instinto. Egoísmo é escolha.
A generosidade, ela está no ser humano. Você vê quando tem uma catástrofe, por exemplo, quando tem uma grande comoção em alguma coisa, como as pessoas são generosas, como as pessoas transformam-se, como é fácil. Você deve se lembrar aqui, em 2011, quando teve a catástrofe em Friburgo, como chegou mercadoria para Friburgo. Mas muita coisa. Teve uma agora no Rio de Janeiro, foi um morro que caiu lá, né, desabou e tal. As roupas precisaram ser queimadas numa quadra lá no alto do morro, de tanta roupa que chegou, de tanta doação que foi feita, e as pessoas já não tinham mais aonde estocar, então eles, pegou chuva, estragou, eles queimaram lá. Então, ser generoso, ele contagia. Porque quando você vê a necessidade da pessoa e você está ali, não é questão de valor, não é nada disso. É o coração que manda, aquilo que você sente assim, puxa, eu quero ajudar alguém. Ajudar alguém que você conhece mexe muito com as pessoas que estão à sua volta, como ajudar alguém que você também não conhece. Vai trazer um resultado muito grande. E o que a generosidade faz? Primeira delas, transforma a vida. A pessoa ser generosa, ela tem a vida dela transformada. Vamos ler? Abra sua Bíblia comigo. 1 Reis, hoje a gente vai ler alguns textos. 1 Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, é uma passagem muito conhecida. A partir do versículo 11. Eu li que a definição de generosidade é dispor a sacrificar o próprio interesse em benefício de outro. 1 Reis, capítulo 17, versículo 11. A mulher, uma viúva, foi buscar água no ribeiro de Serepta. Eliseu estava ali exilado, porque estava escondido. Aí o versículo 11 diz assim: indo ela a buscá-la, ele a chamou, o profeta, e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Então Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Elias falou com ela assim: olha só, eu estou com fome, faz um pão aí para mim, me dá um pão. E ela falou: não tenho o que fazer. Eu só tenho um pouquinho de farinha, não tenho nada, eu vou comer a última refeição, vamos comer eu, meu filho, depois a gente vai morrer. Elias falou com ela: não, faz para mim primeiro. Me dá isso aí, seja generosa comigo. Seja generosa. Você não vai se arrepender. Você vai poder ver as coisas acontecerem e você não vai se arrepender. E ela então ouve a palavra do profeta, faz o pão para Elias, e quando ela faz o pão para Elias, a Bíblia diz que a botija, o azeite não acaba, a farinha não acaba, e ela continua comendo daquilo ali. Ou seja, a mulher, ela tinha a opção de fazer ou não, de ser generoso ou não. Só que se ela não fizesse, o que ia acontecer? Era a última refeição dela. Só que quando a gente é generoso, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Deus passa, numa linguagem bem humana, a ter um outro tipo de compromisso com a gente. Deus passa a olhar para a nossa vida com uma outra ótica, porque Ele próprio, a Bíblia diz o seguinte: se você der um copo de água fria a alguém, você vai ser recompensado. As coisas vão acontecer. A gente, e é normal, tá, irmãos? A palavra, ela serve para a gente trabalhar ela no nosso coração. A palavra serve para a gente entender as mudanças que às vezes a gente precisa fazer. É muito normal a gente olhar e achar que um pouquinho de farinha vai ser a única salvação da minha vida. Mas um pouquinho dividido não vai fazer tanta diferença no começo.
mas a retribuição de Deus para a nossa vida é outra completamente diferente. Você com certeza já foi generoso com alguém e não tem dinheiro que pague. Você vê o sorriso de alguém que você atendeu com a sua generosidade. Que aquela pessoa precisava. Que aquela pessoa precisava de alguma coisa. E quando eu falo generosidade, irmãos, não estou falando só de valor monetário. Não estou falando só de itens palpáveis. Se você dá alguma coisa, dá uma roupa. Não, não é isso. Às vezes a gente precisa ser generoso com as pessoas com o nosso coração. Às vezes a gente precisa ser generoso com as pessoas com o nosso tempo. A definição é eu sacrificar alguma coisa minha para atender a outra pessoa. Às vezes eu preciso sacrificar um tempo para poder ser generoso com o meu tempo para aquela pessoa. Ela não quer, ela não precisa de dinheiro, ela não precisa de alimento, ela não precisa de roupa, ela não precisa de remédio, ela precisa de alguém que pare e a ouça. Ela precisa de alguém que esteja do lado dela para falar assim, ó, nós estamos juntos, fica tranquila. A gente vai estar aqui. Ou seja, a gente às vezes precisa sacrificar o nosso tempo para poder fazer isso. E a gente gosta muito, eu sempre falo isso, das histórias da Bíblia, porque a gente vê o resultado, né? A Bíblia tem a história e tem o resultado, e eu sempre brinco, né? A gente quer orar para ser como José, como Daniel, porque a gente conhece o final da história. E essa história aqui é um final que a gente conhece e que dificilmente a gente quer orar para ser como essa viúva. Abrir mão de um pouco para receber outro de Deus. Abrir mão de alguma coisa para vermos o agir de Deus na nossa vida. Nós temos, vou colocar essa palavra, a gente tem medo de deixar Deus fazer milagre na vida da gente em alguns momentos. Às vezes a gente tem medo de deixar Deus agir, porque às vezes a gente precisa abrir mão de alguma coisa para Deus poder trabalhar em nós, para prosperar uma outra área, para a gente valorizar aquilo que Deus tem feito. Então, quando a gente olha para essa história, para a história dessa mulher, ela teve a vida transformada por causa do quê? Da generosidade dela. De ela olhar e falar, não, eu vou ajudar. Eu vou fazer algo por alguém. Eu vou fazer algo por aquela pessoa. E eu quero desde já, né, agradecer aos irmãos que nos abençoaram para a gente poder abençoar o projeto lá em Moçambique. Deus multiplique muitas vezes na sua casa. As crianças de lá agradecem. O Pedro daqui a pouco vai estar mandando uns vídeos para a gente, quando estiver acontecendo a festinha lá. Ou seja, vocês talvez nunca vão conhecer pessoalmente ou o Pedro Kembo ou as crianças que moram lá. Talvez você nunca os conheça pessoalmente, mas hoje você pode estar feliz aí aonde você está. Não, mas eu não trouxe, não, mas a sua contribuição de uma maneira geral aqui na igreja tem abençoado a vida deles também. Então hoje você pode estar feliz aí falando assim, puxa, eu alimentei uma criancinha hoje. Olha, eu fiz uma criança comer um pedacinho de bolo. Olha, com a minha contribuição eu vi uma criança brincar com uma bola, uma bexiga de soprar. Porque quando se fala em festa para a gente aqui, a criança, né, vai logo pensar qual o presente que ela vai ganhar, e a maioria das vezes a criança fica um veneno quando ganha roupa, né, ganha tênis ou ganha roupa, ela fica um veneno, ela quer ganhar brinquedo. Pai e mãe que gosta que ganha roupa, né? A criança não. Lá não, a festa para eles lá é diferente. A festa para eles lá é o dia que eles comem uma salada de repolho, é o dia que eles comem uma batata frita, é o dia que eles comem um carril, né, que é o ensopado de frango, ou quando está assim bombando mesmo, top dos tops, é o cabrito ensopado. Então, festa para eles é isso, um bolinho, coisa que a gente olha e fala assim, às vezes é rotina na nossa casa. Então, para você ver como a generosidade, ela alcança todas as camadas, porque ela alcança a necessidade de alguém em algum determinado momento. Elias já tinha sido alimentado por corvos, já tinha comida, estava acostumado. Elias sabia o que ia acontecer. A mulher não. A mulher precisou confiar. A mulher precisou acreditar, a viúva, né, precisou acreditar naquela palavra. Olha, você não vai se arrepender de ser generosa comigo. Você não vai se arrepender. E realmente ela não se arrependeu. A vida dela foi mudada. Uma outra questão. Quando nós somos generosos, a generosidade nos liga
a outras pessoas. E esse texto, irmãos, é difícil a gente se separar um texto mais bonito na Bíblia, né? Mas esse é de uma beleza muito grande. Abra sua Bíblia comigo, livro de Ruth. Ruth, capítulo 2. Eu não tenho a facilidade, né, de citar, nem instalando o dedo, nem se instalar os dedos das duas mãos, para facilitar, para citar os textos de cor, então eu tenho que lê-los. Mas aí é bom que você vai achando também. Talvez você esteja descobrindo hoje que na Bíblia tem Ruth. Né? Tem um livro chamado Ruth na Bíblia. Sabia que tem um livro chamado Obadias? Tem também. Tá? Mas aí a gente vai ler Obadias, não. Ruth, capítulo 2, versículo 8 em diante. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos meus servos que não te toquem? Quando tiveres sedes, vai às vasilhas e bebe do que os teus servos tirarem. Então, ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Era costume, né, nessa época, o povo fazer a colheita de qualquer tipo de cereal e largar durante a colheita algumas espigas, alguns feixes daquilo que eles estavam colhendo. Para quê? Para alguém que tivesse fome pudesse colher aquilo que sobrou da colheita principal. Era costume isso. Era mais ou menos o Bolsa Família da época. A pessoa não tinha nada, então ela ficava do lado de fora do campo e esperava lá. Teve a colheita? Teve. Colheu nesse campo? Colheu. Então, os estrangeiros, os pobres, as pessoas que precisavam, iam ali para catar aquilo que havia sobrado. Boaz dá a seguinte instrução: deixa um pouco mais de espiga do que o normal. Deixa um pouquinho mais. Está certo que ele estava de olho, né, em Ruth. Está certo que ele já estava paquerando Ruth. Tudo bem. Mas ele estava se fazendo de difícil, né? Então, para não encantar muito, ele foi fazendo isso dessa forma. E ele chama a Ruth e fala: você não precisa ir a outro campo. Não precisa, fica aqui comigo. Os meus servos não vão te prejudicar. Você não vai sofrer nenhum tipo de violência. Você não vai colher só as espigas. Você vai poder beber água, porque os meus servos, a hora que eles tirarem, você vai lá poder beber água. E a Ruth, então, fala: por que você está fazendo isso por mim? Por que você está fazendo isso por mim? Eu sou uma estrangeira. Aí, olha o que ele diz, irmãos. Versículo 11. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Boaz está falando assim: eu estou fazendo isso porque isso você plantou há um tempo atrás. Você foi generosa com sua sogra. Você não abandonou-a. Você largou o seu povo, você largou a sua terra e você veio acompanhando a sua sogra sem compromisso, sem responsabilidade. É por isso que eu estou cuidando de você. Isso, irmãos, é uma lição gigantesca para nós. Porque Deus nunca vai abandonar aquele que cuida de alguém. Deus nunca vai abandonar aquele que é generoso com alguém. Deus nunca vai virar as costas para você por você ter feito uma bondade para alguém. Nunca. Porque Deus, irmãos, ele tem alguns compromissos morais. Se a gente, eu já falei isso aqui alguma vez, em algum momento, tem dívida que é fácil pagar. Se você pega um dinheiro emprestado e é honesto, lógico, a primeira coisa tem que ser honesto. Você vai lá e você paga, porque é dinheiro. É 1 por 1, 2 por 2. Dependendo se o camarada for teu amigo, ele vai te cobrar um jurinho aí de uns 10%. Mas é porque você, irmão em Cristo, né, ainda usa
Desculpa, mas você paga, dinheiro você paga. Dinheiro você trabalha, você arruma aqui, paga, tá, sabe? Paga, dinheiro paga. Agora tem uma dívida que é impagável. Tem dívida que você não consegue, você pode juntar todo o dinheiro do mundo que você não consegue pagar, que é a dívida moral. É a dívida de alguém que estendeu a mão para você na sua necessidade. É a dívida de alguém que te abraçou no momento difícil. É a dívida de alguém que te socorreu no momento de luta da sua vida. Aí você olha e fala assim, rapaz, como é que eu vou pagar? Não tem como pagar alguém que fez alguma coisa por você num momento de dificuldade. Não tem como você resolver isso como alguém que te acolheu, como alguém que te estendeu a mão, quando alguém que te socorreu, você não tem como pagar. Por quê? Porque não tem valor, não tem como mensurar esse valor. E esse tipo de dívida me entendam, por favor, é uma dívida, um compromisso moral que Deus tem conosco. Se eu ajudo alguém, a Bíblia fala sobre ajudar uns pequeninos do Senhor. Se eu ajudo alguém, se eu abençoo a vida de alguém, Deus fala assim, rapaz, fiquei enrolado agora. Agora eu tenho que ajudar ele também. Porque nós nunca vamos ter condições de chegar no céu e questionar a Deus. Ó, eu fiz, o Senhor não fez. Eu fiz o que o Senhor mandou fazer e o Senhor não fez para mim. Não, ele tem um compromisso conosco. Boaz fala para Ruth, ô minha filha, não foi eu que estou fazendo isso não. Foi você que fez lá atrás. Foi você que... Nós estamos nos ligando aqui porque a sua generosidade chamou a minha atenção e eu quero retribuir algo para você. Eu quero retribuir algo para você, para fazer de alguma forma. Quando meu pai contava, né? Ele morava no interior e veio para Friburgo. E um dia, eu acho que minha avó estava doente. Ele chamou um médico daqui da cidade, não lembro aí, irmão, se era daqui ou de Bom Jardim. Deve ser de Bom Jardim. E falou com o médico, falou, eu preciso que o senhor socorra minha mãe. Só que eu não tenho dinheiro para te pagar. Mas eu vou começar a trabalhar e eu vou te pagar. E o médico lá foi lá e socorreu a minha avó e tal. E beleza. E quando o meu pai tinha combinado com o médico, né, chegou no dia, ele foi lá e pagou o médico. O médico falou assim, eu não preciso desse dinheiro, mas eu vou receber. Porque você vai vencer nessa cidade, pela sua honestidade. E era jovenzinho, 17, 18 anos, é mais ou menos isso. Essa é a história. Quando a gente faz alguma coisa, irmão, você não precisa se preocupar. Ah, mas se eu fizer isso vai faltar para mim. Irmãos, nós temos um Deus que não permite que nada falte para nós. Nós temos um Deus, irmãos, que não permite que o nome dele seja envergonhado na vida daquele que é fiel. Nós temos um Deus que ele olha para nós e fala assim, não, mas... Aí quando você olha a história de Boaz e de Ruth, não para aqui. Isso que é o mais legal. Não para aqui. Você sabe quem foi Boaz? Bisavô de Davi. Quando você pega a árvore genealógica de Jesus e você vai subindo, Davi, o pai de Davi, Boaz, está lá na frente, está lá em cima. Ou seja, Deus olhou e falou assim, eu gostei disso aqui, pai. Vou pegar para mim. Vou pegar para minha família. Gostei. Sabe, então são essas coisas que quando a gente é generoso, a gente vai se ligar a outras pessoas. O dia que você agir com generosidade com alguém agradecido, porque isso aí é um assunto para um outro tempo, essa pessoa nunca mais esquece você. Nunca mais. Quem é agradecido, não. Tem um ingrato. O ingrato a gente larga para lá e não esquenta a cabeça com ele, não. Mas tem aquele que é agradecido. Às vezes eu converso muito com o pastor Gil Miranda, a gente toma café junto todo dia. Aí ele começa a contar umas histórias, sabe, de coisas da época que ele era criança. Tem uma memória fantástica, pastor Gil Miranda, né? Para lembrar coisa que da época que ele era criança. Aí ele fala, Marcelo, fulano fez isso por mim, eu não tenho como pagar. Não tenho. Por quê? Porque fez isso, aí você vê que não tem dinheiro envolvido, não tem nada. Foi uma ajuda, foi um socorro, foi um apoio em algum momento. Ou seja, essa generosidade que a gente coloca na vida para usá-la, ela vai nos ligar a pessoas boas. Ela vai nos levar a encontrar pessoas que vão abençoar você também em um determinado momento da sua vida. Porque se tem uma coisa, irmãos, que não falha, é a lei da semeadura. Não tem como. Se você não quer colher tomate, não plante tomate.
Você pode escolher a semente que você quiser plantar, você pode escolher a fruta que você quiser plantar, mas depois que você plantar, obrigatoriamente, você vai colher aquilo que você plantou. Não tem jeito. Então, se você é generoso, Marcelo, mas ninguém nunca retribuiu, fica tranquilo. Uma hora você vai ter alguém que vai ser generoso com você. É simples. Mas volto a dizer, não foque generosidade somente em valores monetários. Não foque. Não foque generosidade somente em valores financeiros. Não é isso. Generosidade vai além disso. Eu, por exemplo, eu tenho uma dívida moral com o Pedro Kembo, lá de Moçambique. Eu tenho uma dívida moral com ele. A gente foi lá, o Marcelo Godinho estava, Guilherme, foi um tanto de gente lá e tal, trabalho para lá, para cá. Daqui a pouco ele descobre que a esposa estava grávida. E grávida de gêmeos. Aí nasceu um menino e uma menina. O menino, Marcelo Santos. A menina, Alcenir. É tal qual, irmãos. A menina é brava pra caramba, uma onça. O menino é super gente boa, moleque. A menina é uma onça. Aí você olha e fala, rapaz, o que eu faço com um cara desse? Eu falei, rapaz, você é doido. Você botar o meu nome de Alcenir nas crianças, ele me chama de pai. Ele fala, pai, eu amo vocês, pai. Então, sabe, são coisas que não tem o que fazer. Está na época do aniversário, eu mando um dinheirinho para ele comprar um presente para as crianças. Está no Natal, eu mando um dinheirinho para ele comprar um presente para as crianças. Sabe, mas não paga. Não paga, porque você olha a pessoa com gratidão. Ele é agradecido, porque a vida nos liga a isso. O presbítero Marcelo Godinho talvez lembre, acho que ele estava nessa viagem que a gente estava na igreja do Nazareno, e o rapaz ficou olhando para a gente, ficava olhando, e aquilo foi me incomodando. Eu falei, você quer falar alguma coisa? Ele falou, não, quero não. Eu já contei isso aqui para vocês. Aí, daqui a pouco, a gente continua conversando, ele continua olhando. Eu falei, você quer falar alguma coisa? Ele falou, não. Eu falei, então tá. Terceira vez, eu falei, rapaz, por que você tanto olha para a gente? Você quer falar alguma coisa? Ele falou, não, é porque vocês vão embora e eu vou ficar com muita saudade de vocês, então eu quero marcar a fisionomia de vocês no meu pensamento, na minha lembrança. Aí você olha para isso e vai falar, sabe? Ser generoso, irmãos, vai muito além de dinheiro. Ser generoso implica em sentimento, implica em relacionamento. E quando você é generoso, você pode ficar preparado. Outras pessoas vão chegar à sua vida para somar na sua vida. Outras pessoas vão chegar para abençoar, para trazer alegria para você, para trazer um ânimo novo para você. Por isso que não dá para a gente viver esquentando a cabeça com quem quer dar pernada a gente. Aquele que quer te irritar, esquece aquilo. Larga aquele troço para lá, não lembra, não pensa. Começa a se preocupar e a investir nas pessoas que você está tendo um bom relacionamento. Porque a maioria, irmãos, e graças a Deus, a maioria é boa. A maioria absoluta quer seu bem. Então, quando a gente é generoso, nós vamos nos ligando. Porque você vê, Boaz olhou em Ruth e viu qualidades. Falou, não estou fazendo nada demais. Estou fazendo o normal, deu uma acrescentadinha, lógico, estou te paquerando, mas quem plantou isso foi você. Ao cuidar da sua sogra, sem compromisso, sem nada. Ou seja, você plantou essa semente, você vai colher muito abundantemente. Vamos lá. Mateus, capítulo 26. Quando nós somos generosos, a gente aprende a investir, que realmente importa. Mateus, capítulo 26, versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de um precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício?
pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus está lá sentado, vem uma mulher, quebra o vasinho dela, ou arranca a rolha lá. Eu sei que ela joga um perfume caríssimo em cima de Jesus, que traz uma confusão, traz um BO na hora gigantesco. Aquele tanto de gente que pensa que investimento é só dinheiro. Aquele tanto de gente que pensa que tudo que você vai fazer tem que ter dinheiro vinculado. Tudo que você vai fazer é medido em dinheiro. E não é sempre assim. Aí essa mulher derrama o perfume de Jesus, os discípulos lá se incomodam, Jesus fala: peraí, gente, vocês não entenderam isso aí. Vocês não entenderam no que ela está investindo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Generosidade independe de credo religioso. Já começa por aí. Generosidade não tem nada a ver com fé. Generosidade tem a ver com a pessoa. Nós não podemos ser generosos porque somos membros da Assembleia de Deus Central em Nova Friburgo. Nós não podemos ser generosos porque praticamos a religião tal, ou defendemos a tal fé. Não. Generosidade é relacionamento humano. Algumas religiões pregam um poder maior nas obras. Outras pregam um poder menor nas obras. Mas isso independe. Fé a gente não se envolve, fé a gente não se mete, fé é um assunto para um outro momento. Mas generosidade não tem a ver com fé. Porque se for generosidade a ver com fé ou crença religiosa, eu só vou ajudar os domésticos da fé. A Bíblia diz que eu tenho que ajudar primeiro os domésticos da fé. Mas a Bíblia não me diz que eu tenho que não ajudar os outros. Tem pessoas que nunca vão pisar aqui nessa igreja ou em qualquer outra igreja, mas vão ser alvos da sua generosidade. E aí? Porque generosidade é relacionamento pessoal. Essa mulher, quando ela faz esse ato com Jesus, Jesus fala assim: rapaz, vocês não têm noção do que vai acontecer com ela. Vamos colocar que as datas estejam corretas e isso tenha acontecido há 2023 anos atrás. Tá? Vamos imaginar que tenha sido assim lá o ano zero e tal, só para a gente fechar a conta. Olha o que Jesus falou com eles. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória dela, para a honra dela. Jesus está falando: rapaz, ela está investindo numa coisa que ninguém vai conseguir investir. Vamos colocar que seja 2023 anos. A história dela perpetuou-se até aqui. E enquanto houver Bíblia, alguém vai pregar sobre essa mulher. Enquanto houver Bíblia, alguém vai falar: olha, teve uma mulher que aí, sei lá, a tecnologia vai dizer qual era a fórmula do perfume e tal, né, lá na frente, mas vai ter alguém que vai falar assim: houve uma vez que a mulher foi lá e colocou nos pés de Jesus. Sabe o que isso mostra para a gente? Que se você for generoso hoje, talvez o seu tataraneto vai poder dizer: rapaz, dizem que na minha família tinha um caboclo, gente boa pra caramba. Diz que na minha família tinha um camarada generoso pra caramba. Por quê? Porque vai perpetuar a sua história. As coisas não morrem aqui, porque quando a gente lida com gratidão e generosidade, irmãos, as coisas vão adiante. As coisas, sabe, elas vão, elas caminham à nossa frente. O grande problema é que a gente é imediatista. O grande problema é que a gente esquece muitas vezes as coisas que já foram feitas por nós, principalmente a generosidade de Deus sobre a nossa vida. É muito comum a gente esquecer as bênçãos que Deus já trouxe para nós. E tem um teste muito simples para fazer isso. Você não precisa me responder, só pensa aí depois se você quiser fazer esse teste. Pensa no ano, nós estamos em 23, outubro, no ano de 2022. Pensa 5 lutas que você passou no ano passado. Você vai lembrar de quais salteado. Aquela e aquela. É fácil. Agora tenta lembrar
5 bênçãos que Deus te deu naquele ano passado. Tem aquela. Tem aquela outra. Talvez não lembre da terceira. Porque às vezes nós nos esquecemos de guardar no nosso coração para a posteridade aquilo que Deus tem feito por nós. Só por curiosidade, não é pegadinha, não vou perguntar nada. Alguém foi curado de alguma enfermidade no ano de 2022? Quantas pessoas ficaram sabendo disso? Eu sei porque eu... Não, mas peraí. Você já parou para pensar que isso aí podia ser uma cura na vida de outra pessoa também? Você fala, rapaz, eu estava doente disso, Deus me curou. Me curou, mas eu que está doente também. Não, vamos orar e Deus vai curar ele também, você também. Ou seja, a bondade, ela precisa ser propagada. A bondade, ela precisa ir adiante. Você já viu essas campanhas, irmãos? Que loucura que é. Essas campanhas de TV, Criança Esperança, aí tem lá do canal do Silvio Santos, que é outro que eu não lembro o nome daquilo. Como? Teleton, de um hospital, não é? Oi? ACD. Teleton da ACD, sabe? Você já viu o quanto movimenta de dinheiro? Campanhas da Unicef. Você já viu o quanto movimenta? Não sei se você já teve a curiosidade de pesquisar o tanto de doações que vão para os Médicos Sem Fronteiras. E faz um trabalho espetacular. Quando eu fui no Sudão do Sul, lá no fim do mundo, lá onde o Judas perdeu o cadastro da segunda bota, tinha Médicos Sem Fronteira lá atendendo o pessoal. Então, é um trabalho espetacular. Não estou falando ao contrário disso, não. E deve, se podendo doar, doe mesmo. Você já viu quando a gente sofre alguma necessidade, como a gente quer que as coisas aconteçam para facilitar aquilo? Não sei se você sabe, o Romário, hoje ele está como senador da República, não é isso? Há anos atrás, ele começou uma campanha em favor da síndrome de Down. Por quê? Porque ele teve uma filha que nasceu com a síndrome de Down. Quando chegou na casa dele essa realidade, ele falou, eu não tinha tentado para isso, para a importância e para a necessidade. E começou a trabalhar arduamente por causa da campanha, por causa da síndrome de Down, que a filha dele nasceu com essa síndrome. A última agora da moda é a campanha de doação de órgãos. Eu sou doador de órgãos há muitos e muitos anos. Carteirinha e tudo, inscrito no site, a Alceni sabe, eu sou doador de órgãos há muitos anos. Agora, pelo Faustão ter recebido uma doação de um órgão, ele vai para a televisão, ele fala e tal, e propaga, e vai crescer, e vai crescer, e vai crescer. E assim vai. Por quê? Porque alguém precisou viver aquilo ali. A gente precisa, irmãos, multiplicar a generosidade. A gente precisa receber, a gente tem recebido. Deus tem sido muito generoso conosco. Algumas pessoas têm sido muito generosas conosco, e a gente precisa, então, multiplicar essa generosidade. A gente precisa multiplicar o carinho, o amor, a paz, às vezes até a contribuição também, isso independe, para tudo que a gente puder fazer, para tudo que a gente puder doar, a gente vai vendo. A gente está tendo umas experiências muito bacanas com a assistência social da igreja, isso aqui é fenomenal há muitos anos, e agora com o mercado solidário da Casa de Dorcas. Sabe, você descobre coisas que você não imagina que estejam tão perto de você. Você descobre coisas, você fala assim, não é possível, cara. Sabe, você fala assim, não dá para acreditar, mas é realidade, é perto. Aí quando você é generoso, aí você vê o sorriso. Acabou, irmão, está resolvido o problema. A bênção de Deus quando chega, quando você consegue ser abençoador na vida de alguém, quando você consegue abrir e fazer isso que generosidade é, virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outra pessoa. Às vezes você precisa se sacrificar para abençoar, para trazer o benefício para alguém. Às vezes você precisa falar não para você, mas sim para o outro.
Então a gente olha isso e vê essa questão, aí se depara com um texto como esse. Jesus falou, rapaz, ela está investindo no lugar certo. Ela está investindo no lugar certo. E como igreja, a gente tem que aprender isso. A gente tem que aprender a investir em outras condições também. Eu vou te explicar. A gente precisa entender que o que a gente tem não é nosso. A vida vai seguir o rumo. É clichê, é frasezinha de internet, mas esses dias eu estava vendo uma coisa, eu fiquei muito pensativo e achei fantástico, que tem uns negócios que são bem inteligentes. Tem um negócio que é uma bobeirada doida, né? Mas tem um negócio muito inteligente. Aí tinha um cara lá com uma voz bonita, falando a seguinte questão, você deve ter ouvido também, visto. Daqui a 100 anos, nada que você tem hoje será mais seu. A sua casa não vai você estar morando, nem um dos seus familiares diretos. O seu dinheiro não vai estar sendo gasto mais por você, nem pelos seus familiares diretos. Daqui a 100 anos. E 100 anos é ali, ó. 100 anos é ali, ó. Aí a gente olha e fala, rapaz, você sabe que é verdade? E a gente está brigando tanto por uma coisa hoje aqui. Brigando tanto por isso. Brigando tanto por coisa pequena. Brigando tanto por coisa que a gente não vai nem levar. Brigando tanto por coisa que amanhã já não existe mais. Brigando tanto por coisa que amanhã você vai olhar e não vai dar o menor valor para aquela coisa. Eu me lembro quando o vice-presidente era o Lula ainda no governo e o vice-presidente era o José alguma coisa. Cara bilionário. Cara que fazia tratamento experimental de câncer nos Estados Unidos. O cara, sabe, dinheiro nunca foi problema. O cara morreu da mesma doença que alguém que faz tratamento no INCA aqui no Rio de Janeiro morre. Porque é uma doença até hoje incurável. Em alguns casos, né, é incurável. Ou seja, o dinheiro que ele tinha podia mover o mundo, não adiantou absolutamente nada. Nada. E a gente briga por isso. A gente briga por uma vaga de garagem. A gente briga por um pedaço de carne numa refeição. A gente briga porque o outro passou à frente da fila. A gente briga, sabe, a gente briga por tanta coisa que se você parar e analisar, você vai, não faz sentido. Não faz sentido. A gente briga por coisas que a gente acha que vai dar uau, vai perpetuar. Quando? Quando que vai perpetuar? Quando que a gente vai conseguir levar, quando que eu vou conseguir levar o meu nome para daqui a mais 50 anos? Não partir antes disso. Com certeza eu morro antes de 50 anos de vida, que eu para frente. Aí eu vou brigar por causa de coisas que amanhã, olha para a sua vida, você que tem aí, mesma faixa minha, de 50 a 60 anos. Vamos pegar uns mais idosos, por exemplo, que está na minha esquerda aqui, né? Quanta coisa quando a gente tinha 18 anos, 20 anos, a gente brigava e tal. Você olha e fala assim, você não quer nem saber daquilo. Você olha e fala assim. Por quê? Porque os valores mudam. E a gente, com a idade, com a maturidade, a gente vai descobrindo que tem coisa muito mais importante do que a gente pode imaginar. Falei esses dias aqui nesse púlpito. Não interessa o que tem na mesa. O que interessa é como estamos sentando à mesa. A mesa pode ser fartíssima. Se a gente senta à mesa com discórdia, não tem comida que desça com gosto. Não tem. Você pode dar o melhor presente para o seu filho, para o seu neto, para o seu irmão, para o seu amigo. Você pode dar o melhor presente para ele. Se não tiver paz e saúde, sentido. Não faz, porque são coisas que não vão mudar a nossa vida. Agora, quando Jesus ensina a gente a investir no futuro, quando Jesus ensina a gente a investir adiante, deixarmos um legado, o nosso nome, mas não precisa ser pessoa importante para deixar legado, irmão. Você pode deixar legado num filho único que você tiver. Você pode deixar legado num familiar que você tiver. Legado é o que você deixa nas pessoas. Alguns aqui, acredito eu, foram tratados pelo doutor Demerval. Né? Minha mãe foi, pastor João Miranda foi, né? Pedro também foi? Sério, Pedro?
te abençoe. Foram tratados pelo Dr. Demerval. Todos que foram tratados pelo Dr. Demerval têm uma história de generosidade dele para contar, de alguma forma. Todos. Todos que foram tratados pelo Dr. Demerval têm uma história de generosidade dele para contar. Senta com qualquer pessoa e fala assim, você conheceu o Dr. Demerval? Conheci. Ih, rapaz, você sabe, posso falar? Ele dava o remédio, a receita do pastor João Miranda, falava que sabia que o pastor João Miranda não ia ter o dinheiro para comprar a receita, não é isso? Anotava atrás da receita e mandava na farmácia. Vai lá e pega essa receita. Pega esse remédio lá, que eu sei que você não vai ter dinheiro para comprar, mas você precisa tomar o remédio. Vai lá. Quando que se paga isso, irmão? Quando que você paga isso? Dr. Demerval morreu, eu lembro do sepultamento dele, eu era criança, tem uns mais de 40 anos, com certeza, tem mais de 50 anos, com certeza tem. Deve ter uns 50 anos que ele morreu. Até hoje tem gente que, se você falar Dr. Demerval, fala, não, Dr. Demerval não. Ele tem uma história para contar. Por quê? Porque investiu no que era certo para investir. Investiu naquilo que realmente traz sentido à existência humana. Por isso que ser generoso é tão genial, irmãos. Porque a gente olha lá para frente, você não pode não vislumbrar um futuro, mas você pode plantar uma semente agora, que as pessoas vão olhar e falar assim, rapaz, que legal. A gente não precisa ir muito longe, não. As histórias que o pastor Manuel Otávio, que a gente sabe, né, da vivência dele, histórias do pastor Zé Antônio, que algumas eu consegui conviver com ele em algumas histórias dele. A gente vai lá para a Fazenda das Almas, Ponte de Zinco, Tirol, não tem como a gente não passar naquela estrada e não lembrar, falar, olha, aconteceu isso aqui, aconteceu aquilo ali, fazia assim, fazia assado, era desse jeito, era daquele jeito. Por quê? Porque foram pessoas que foram generosas e dedicaram a vida para outras pessoas. Essa é a questão. E só para colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês aí, você já parou para pensar na salvação? Você lembra que eu falei que generosidade não tem nada a ver com religião? Generosidade não tem a ver com cunho, com fé? Não tem nada a ver? Se no céu a gente fosse conhecer alguém, a gente ia ter muita surpresa em relação a isso. Ia ter muitas almas lá que a gente jurava de pé junto aqui hoje que não ia para o céu. Mas porque foram generosas, conquistaram um lugar no céu. Porque a Bíblia fala, ó, se você der um copo d'água fria para um pequenino meu, eu não vou esquecer de você não, tá? E tem gente que não deu copo d'água não, tem gente que deu a vida. Tem gente que dedicou a vida dele para alguém. E o último, quando a gente é generoso, o nosso coração desapega das coisas materiais. Quando a gente é generoso, o nosso coração desapega. Porque a hora que você pega, por exemplo, uma maçã, um exemplo simples, aí você vai dar uma mordida na maçã. Aí você olha, tem um moleque com os olhos assim, ó, na tua maçã. Um menino, um morador de rua, qualquer pessoa. Um amigo seu. Quer um pedaço, cara? Aí o cara, quero. Aí você dá a maçã para ele, você fica vendo o cara comer a maçã. Fica vendo ele comer. Você vai ver a maçã mais bem mordida do planeta. Que o cara vai comer com fome, com gratidão, com tudo isso. Então, quando a gente é generoso, coisas materiais desapegam. Porque a gente aprende que tem valores maiores. Vamos ver? Lucas, capítulo 12. Eu cito isso aqui de vez em quando. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 15. Lucas 12, versículo 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Recado de Jesus, tá? E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, o homem falando com ele mesmo, o que eu vou fazer? Não tenho de recolher os meus frutos.
E ele disse, vou fazer uma coisa, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite pedirão a tua alma. E olha só, o que tens preparado, para quem será? Ninguém prepara uma pedra. A pedra já está pronta. O que a gente prepara demanda tempo, demanda investimento, demanda um tanto de ação para que a gente pegue algo e prepare esse algo com alguma finalidade. A irmã vai fazer o almoço, vai fazer um arroz e um feijão. Tem que preparar o arroz, tem que preparar o feijão. É todo um processo que você vive até o arroz e o feijão ficar pronto. Eu vou fazer um ovo frito. Você precisa preparar aquele ovo para ele ficar pronto. Ou seja, tem todo um processo. Deus fala exatamente isso para o homem. Esse processo todo que você está vivendo, esse investimento todo que você está fazendo, você vai deixar isso para quem? Aí, irmãos, isso precisa ser um despertar para a gente aprender a viver uma vida um pouco mais leve. Trabalhar é bom? É. E trabalhar, só trabalha quem gosta de trabalhar. Não é quem precisa, não. É quem gosta, porque tem gente que precisa e não trabalha. Então, trabalho tem que gostar de trabalhar. Você acorda cedo, você investe tempo, você prepara, você trabalha, você faz, você vive, você vira à noite e tal, e pinta e borda e tal, e soa, não vê filho crescer, não vê mulher, não vê nada e tal. Quando você chega lá, vou me aposentar com 60 anos, com 60 anos você morre. Por quê? Porque só preparou. Não viveu o resultado do preparo. Não viveu o momento do preparo. Eu lembro, já falei isso aqui também, tinha um empresário em Juiz de Fora, e um grande empresário, amigo meu, conhecido, e um dia ele estava muito triste, e eu falei, rapaz, o que está acontecendo, rapaz? E eu brinco, né, quando eu encontro com algumas pessoas, eu falo, rapaz, nem Lázaro, depois de 4 dias de morto, estava com a cara tão feia assim que a sua, rapaz. O que está acontecendo, filho? Marcelo, esse ano foi terrível para mim e tal. A empresa teve uma queda de faturamento e tal, não sei o que, não sei o que, e tal, não deu certo, não sei o que. Ano passado eu faturei líquido R$1 milhão. Esse ano eu só consegui faturar R$700 mil. Eu falei, que, velho? Não, Marcelo, teve uma queda. Eu falei, peraí, filho. Peraí, filho. Vamos pensar num negócio aqui. Rapaz, o que você faz com 1 milhão... que você não faz com 700 mil? Que vida que você vive com 1 milhão que você não vive com 700 mil? Eu não sei, né, irmão? Porque eu nunca pensei nisso. Nem é número demais, não tem como pensar nessas coisas, não. Eu falei, olha, que ingratidão é essa? Que ingratidão é essa? Jesus está ensinando para a gente o seguinte, vamos desprender um pouquinho o nosso coração das coisas materiais. Tinha um pouquinho aquilo que está à nossa volta. Tem filho? Você tem que trabalhar para botar danoninho? Trabalha! Mas o mundo não vai acabar em danoninho, não, filho. Você pode curtir teu filho. Você pode tirar uns diazinhos de folga. Mas eu não sei o que vai fazer. Se Deus não é Deus suficiente para tomar conta dos teus negócios, para de servir esse Deus. Uma semana Deus não vai conseguir controlar a sua vida, não vai conseguir controlar os seus negócios. Você está servindo Deus errado. Esse homem falou, não, Deus perguntou para ele, o que você tem preparado, você vai deixar para quem? Quer aprender com gente inteligente, irmão? Aprende com Salomão. Salomão falou, rapaz, eu descobri tudo que eu quis, eu tive. Tudo que os meus olhos olharam, eu possuí. Tudo que o meu coração desejei, eu conquistei. E descobri uma coisa,
É tudo vaidade. É tudo vaidade. Por quê? Porque ele estava morrendo. E os urubus do lado de fora esperando. Bate as botas, miserável. Bate as botas. Deixou uma riqueza para outro usufruir. Deixou uma riqueza para outro que não precisou ter um pingo de trabalho. Usufruir. Então, irmãos, com esse texto a gente aprende que generosidade também corresponde ao nosso comportamento. Eu posso ser generoso comigo. Tem gente que não almoça porque não dá tempo de almoçar. Ei, bobo. Para. Está errado. Está errado. Se o seu trabalho não lhe permite tempo para almoçar, está errado. Eu trabalhei no banco na época que banco dava serviço. Não tinha nada melhor. Era a visão do paraíso. Quando o papai entrava pela porta do banco com a bolsinha na mão, com a minha marmita. Sabe, pensa num anjo chegando, era meu pai. Com a marmita, o maná dos céus. Não podia comer. Não dava tempo, não podia, não tinha hora de almoço. Aí o supervisor falava com ele, cara, eu preciso ir no banheiro. Ah, vai lá, rapidinho, beleza. Pegava a marmitinha, botava embaixo do braço, ia para o banheiro, sentava no vaso de estampar. Que isso, se falar hoje, dá até processo contra a empresa. Naquela época, não. Se a gente comesse na hora, era processado o empregado. Um dia eu olhei e falei assim, não dá para mim esse trem não, hein? Estou trabalhando, vou almoçar às 5 horas da tarde. Falei, não, estou errado. E eu sou, irmãos, desculpe a palavra, eu sou meio peão de roça. Eu gosto de almoçar cedo, eu levanto cedo, gosto de almoçar cedo. Tem dia que 10h30 eu estou chegando em casa procurando se tem alguma coisa para comer. Se não tiver, eu mesmo faço, eu almoço, não estou nem aí. Eu gosto dessas coisas assim comigo, mas eu paro para o meu almoço. Eu paro, eu tenho que almoçar, ué. Eu paro para o meu café. Eu preciso fazer isso, porque senão eu vou morrer. E talvez Alceni chore um momento. Talvez. Você está rindo? Vai ler o que aconteceu com Moisés. Moisés, que foi Moisés, a Bíblia diz que o povo chorou 30 dias só para Moisés, meu filho. Marcelinho, o pessoal vai estar fazendo assim, bom, hoje morreu, não vai trabalhar a sede mesmo, a gente sai daqui e vai para o chimarrão. Ainda leva o Edilson, porque tem conhecimento lá, o rango vai ser melhor lá. Não, irmão, a vida é assim. Agora, eu vou falar agora para os obreiros. Se a obra de Deus está tomando todo o seu tempo, de você não ter tempo para parar, para conversar com Deus, está errado. Está errado. Se você não tem tempo de ser generoso com você e com o seu Deus, para gastar um tempinho com Ele, está tudo errado. Eu tenho que atender, eu tenho que orar, eu tenho que pregar, eu tenho que cantar, eu tenho que isso, eu tenho que viajar. Não deu tempo nem de ler a Bíblia, está tudo errado. Não tem ministério que vá adiante com um comportamento desse, irmão. Tem. Se o seu trabalho toma todo o seu tempo, não tem tempo de ver a mulher, não tem tempo de ver os filhos, não tem tempo de ver o raio do cachorro que tem lá. Tem que contratar um passeador de cachorro, porque você não tem tempo de cuidar do seu bichinho. Está errado. Seja generoso com você, porque uma hora isso tudo passa. E o máximo que você vai conseguir, se o pessoal for sangue muito bom, é botar um quadro seu numa parede. E torça para não amarelar a foto. Porque a hora que amarelar, vai, amarelou, ficou velho, joga fora. Já acaba o sujeito. Por isso que Jesus falou para esse homem, rapaz, vão te pedir hoje. E esse processo todo da sua vida, você vai fazer o que com isso? O que? Mas eu também não estou falando para você ficar todo dentro de casa. Irmão. Vai ter com a formiga ou preguiçoso. Já falei isso aqui no domingo. O que eu estou falando é para você gerir o seu tempo, o seu processo também na sua vida. Você precisa ser generoso com você. Você quer ver como é que tem um monte de gente que não é generoso com ela própria? Vou te explicar. Não precisa me responder. Não precisa se manifestar. Não cutuca a pessoa que está do seu lado. Nada disso. Todos nós, e eu me incluo, temos uma roupa dentro do guarda-roupa esperando uma ocasião especial. Isso é ser generoso com a gente? É nada, bobo. Não é não? Generoso, eu preciso ser generoso comigo? Eu comprei essa camisa. Tá, eu vou usar. Que dia? Hoje. Eu vou usar hoje. Vou usar hoje. Pronto. Deus me deu um carro. Vou na igreja? Não vou. Não, porque vai chover. Posso falar uma coisa para vocês, para eu terminar? Vocês não vão ficar zangados comigo, não?
A generosidade de Deus, às vezes, se torna maldição na vida da gente. Vou te explicar. A generosidade de Deus, às vezes, se torna maldição na vida da gente. Não por causa dele, mas por nossa causa. Estava conversando com o irmão Edilson. Ele falou quando ele morava lá no interior, lá do Rio Grande do Norte. Onde você morava mesmo? Alagoas. Lá no interior de Alagoas. Que ele ia para os forró depois do culto, escondido. Brincadeira, mas não ia para o forró, não. E assim. Ele ficava olhando na estrada e quando via alguém com lanterna, ele falava, vamos colar com fulano, que fulano tem lanterna. Ih, fulano é rico, tem lanterna. Lanterna. Tem gente que nem sabe o que é uma lanterna. Às vezes, irmãos, a generosidade de Deus se torna maldição na nossa vida porque a gente valoriza mais o que Deus entregou para a gente do que Ele que deu. Aí eu não vou na igreja não porque está chovendo. Com o carro na garagem. Aí eu não vou na igreja não porque não tem lugar para eu estacionar o meu carro. Eu não vou na igreja não porque aquela rua fica muito movimentada e depois do culto para sair de carro atrapalha a garagem, o pessoal não sai, o pessoal fica conversando lá e na cantina e tal, não sai, não sei o quê. Ou seja, a generosidade de Deus está atrapalhando a minha comunhão com Deus. A generosidade de Deus me deu um emprego maravilhoso, eu ganho burro do dinheiro, mas eu não tenho um dia para ir na igreja porque eu vou viajar, eu vou passear, eu vou isso, eu vou aquilo. Você tem o direito de fazer tudo isso, irmãos. Você só não pode esquecer uma coisa, isso tudo vai passar. E o investimento que a gente tem que fazer de verdade não é aqui, é com Deus. Porque a gente pode ter tudo aqui, se não tiver com Deus, não tem valor nenhum. Porque de qualquer maneira, vida eterna a gente vai ter. Todo mundo vai ter vida eterna. Ninguém vai escapar da vida eterna. Uns com Deus, outros sem Deus. Essa é a nossa condição. Então, quer ser feliz? Seja generoso. Quer ser feliz? Seja abençoador. Quer ser feliz? Troca a carranca, aquela cara mal, aquela cara amarrada, aquela cara de poucos amigos, por um sorriso. Pode ser meio amarelo mesmo, assim. Aprende a sorrir, gente. Aprende. Gente que vive o dia inteiro com a cara trombuda. Tem nada que você faça, que você fale. Nada. Ué, irmão, desanima você conversar com a pessoa assim. Você olha e fala, nossa, vem fulano. Não. Um mal olhado, um mau agouro, uma má companhia. Irmão, Deus está sendo generoso com a gente. Deus está nos dando vida e saúde. Pelo menos isso a gente tem coração. Não, eu vou rir para os outros, eu vou brincar. Às vezes eu encontro, estou eu e o Alceni na rua e vem uma pessoa e fala, Alceni, é irmão, tá? É irmão. Opa, tio, tudo bem? Então, não sei o quê. Pronto, beleza. Aí às vezes não dá tempo de falar, eu falo, Alceni, não é porque ela é antipática não, irmão. Não é isso não. É porque ela parou na rua, ela, pai do senhor. Eu falo, não é crente não, Alceni. Isso não é crente não, Alceni. Pai do senhor, tudo bem? Eu falo, Alceni, isso não é crente não, Alceni. Aí eu tenho que avisar, Alceni, é irmão, não é irmão. É irmão, não é da nossa igreja. É irmão, mas é da concorrência. Sabe? Eu tenho que dar os meus jeitos com ela. Mas a gente precisa olhar e falar, beleza. A pessoa me olha, olhou, segunda vez, eu falo, oi, tudo bem? Mas quem é? Sei. Oi, não me olhou? Riu para mim? Vou cumprimentar. Irmão, afinal, a gente tem que ter paz no coração. A pessoa está dando para você um sorriso, está sendo generoso com você. Você vai retribuir com o quê? Com um sorriso. Um tchauzinho? Tchauzinho. Sabe? Vamos mudar a nossa prática. Afinal, ser generoso é genial. Amém?